7 de outubro de 1571, uma frota cristã de coalizão enfrenta as forças navais do Império Otomano em uma das batalhas mais importantes da história. Lepanto, onde o Crescente enfrentou a Cruz, onde os turcos otomanos se chocaram com a cristandade latina. O famoso autor Cervantes esteve presente na batalha e a chamou de a maior façanha dos séculos. Hoje, a Batalha de Lepanto permanece um dos eventos mais lembrados, discutidos e estudados da história. No final do século XVI, o Império Turco Otomano estava no auge de seu poder. Não apenas os otomanos dominavam o mundo muçulmano, mas também haviam avançado para a Europa cristã. Eles tomaram Constantinopla em 1453 e capturaram grande parte da Sérvia, Grécia, Bulgária e Hungria. De fato, os otomanos estavam posicionados para ameaçar a própria Itália. Em Roma, o Papa temia que um dia as forças otomanas conquistadoras pudessem marchar pelas próprias ruas da Cidade Eterna. Em 1570, os otomanos invadiram a ilha de Chipre, matando milhares de habitantes cristãos, armênios e gregos. Desde sua captura por Ricardo Coração de Leão, em 1191, Chipre havia sido um local estrategicamente importante para o mundo cristão latino, a torre de vigia do Mediterrâneo. Chipre era um alvo óbvio para qualquer potência que desejasse dominar o mar Mediterrâneo. Dada a situação, o Papa Pio V convocou uma Santa Liga Perpétua, que buscava, no espírito das Cruzadas, unir as potências cristãs. Rivalidades passadas muitas vezes haviam dificultado a cooperação, mas agora o Papado, Veneza e a Espanha selaram sua tríplice aliança no verão de 1571, enquanto os otomanos atacavam a cidade de Famagusta, em Chipre. A frota combinada da Santa Liga incluía outros estados italianos, bem como embarcações dos obstinados Cavaleiros de Malta, que haviam derrotado os turcos em 1565. Comandando a Santa Liga estava Dom João de Áustria, filho do imperador Carlos V. João havia conquistado seus méritos lutando contra os mouros de Granada. Ele era um jovem talentoso e enérgico, com um talento natural para a liderança. Ele chegou a Nápoles em 9 de agosto de 1571, onde lhe foi solenemente presenteado um magnífico estandarte da Santa Liga. Uma imensa imagem bordada da crucificação de Cristo, adornada com os brasões dos 3 aliados. A frota, sob o comando de João, era a maior reunida pelos cristãos no século XVI, consistindo de 209 galeras e 6 galeaças venezianas, maiores e mais pesadamente armadas do que quaisquer outras embarcações do período. A frota transportava 30.000 combatentes, dos quais 28.000 eram de infantaria profissional. A armada cristã partiu de Messina em 16 de setembro, com a intenção de enfrentar uma frota turca de 275 embarcações, que vinha devastando o sul do Egeu e o Adriático. A força de combate a bordo da marinha turca era comparável em tamanho à dos cristãos. Quando a frota cristã passou pelo estreito, foi avistada pelos turcos. O almirante Ali Pasha estava obrigado por ordens do sultão otomano a capturar a frota cristã e escoltá-la até o Corno de Ouro. Assim, ele ordenou um ataque imediato, saindo do Golfo de Lepanto para confrontar os cristãos em águas abertas. Do navio almirante de Ali Pasha, a sultana, tremulava um estandarte sagrado de Meca, adornado com versos do Alcorão. O almirante otomano lembrou suas tropas de suas muitas vitórias sobre os cristãos no passado, de todas as cidades cristãs que haviam conquistado, incitando-os à coragem na luta que se aproximava. Ao amanhecer de 7 de outubro de 1571, Dom João de Áustria ordenou a celebração da missa nas embarcações da armada cristã. Enquanto isso, no horizonte, eles avistaram os navios turcos se aproximando. Os turcos estavam dispostos na formação de um crescente, na qual a frota cristã se formou em uma cruz projetada. Os 2 navios almirantes se enfrentaram.
João de Áustria estava flanqueado pelos esquadrões papal e veneziano. Ali comandava esquerda otomana, oposta aos navios genoveses. O bey de Alexandria, Mehmed Siroco, comandava a direita otomana, oposta aos venezianos. Os otomanos dispararam o primeiro tiro de canhão. Os cristãos responderam com uma grande bala de canhão, que rasgou o cordame otomano. Os navios turcos avançaram, dando gritos de guerra em meio ao clamor dos tambores. As duas frotas se aproximaram rapidamente, e logo uma batalha geral se desenvolveu de uma ponta à outra da linha. À direita, Siroco tentou flanquear os venezianos, mas os venezianos, com suas tripulações altamente experientes e navios mais bem construídos, encalharam os navios turcos na costa, perseguindo e matando as tripulações otomanas em fuga. O comandante veneziano Barbarigo morreu na luta, assim como o próprio Siroco, caindo ferido no mar, apenas para ser arrastado para fora e decapitado pelos venezianos. Por fim, todo o esquadrão de Siroco foi destruído. Enquanto isso, no centro, a batalha principal se desenrolava. Os dois navios almirantes, a Sultana e a La Reale, de João de Áustria, abalroaram-se de proa a proa, com tal ferocidade que a Sultana ficou presa no cordame da La Reale. Travados juntos, os dois navios almirantes formaram um campo de batalha central. Por 2 horas, cristãos e otomanos lutaram ferozmente. Ambos os lados estavam armados com armas longas, os cristãos trocando tiros com os janízaros. 2 vezes, os homens de João de Áustria foram repelidos ao tentar abordar a Sultana. Por fim, o próprio João liderou o assalto e, com seus homens, abordou o navio almirante de Ali Pachá. Galantemente, Ali Pachá liderou a resistência pessoalmente. Os dois almirantes se enfrentaram diretamente, um contra o outro. Em meio à luta, Ali Pachá foi atingido na testa por uma bala. Ele caiu para a frente no convés de seu navio, morto. Os cristãos cortaram a cabeça do almirante morto e a apresentaram a Dom João, que não ficou totalmente satisfeito, pois respeitava seu inimigo como um adversário digno. No entanto, ele permitiu que seus homens erguessem a cabeça do almirante otomano morto em uma lança no navio almirante cristão, a La Reale. Neste ponto, os cristãos capturaram a Sultana. Uma tentativa desesperada dos otomanos de retomar seu navio almirante falhou. O centro turco estava praticamente estilhaçado. Dentro das galeras turcas, os remadores escravos cristãos se libertaram de suas correntes, pegaram armas e começaram a matar seus captores. O fogo de canhão cristão agora finalizava a armada otomana. Praticamente toda a frota otomana, cerca de 230 embarcações, havia sido destruída ou capturada. A Batalha de Lepanto fora vencida pela Santa Liga. Os cristãos perderam apenas 15 navios e metade do número de homens que os otomanos. Cervantes sofreu um ferimento na mão esquerda, que a deixou permanentemente aleijada. Ele escreveu mais tarde: "Embora pareça feia, eu a tenho por adorável, porque a recebi na ocasião mais memorável e sublime que os séculos passados contemplaram. Nem os vindouros esperam ver algo semelhante." Disse que o Papa Pio V recebeu divinamente a notícia do triunfo no exato momento da morte de Ali Pachá, ajoelhando-se imediatamente e agradecendo a Deus diante de um crucifixo. Mais tarde, sentado em seu trono papal, ele recebeu a notícia da vitória de um mensageiro enviado por João de Áustria. O Papa disse, citando o Evangelho: "Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João." A notícia da vitória cristã se espalhou alegremente por toda a Europa. Veneza foi a primeira a receber a notícia, enquanto multidões esperavam ansiosamente na Praça de São Marcos. Em meio a salvas de tiros, uma galera apareceu da lagoa, arrastando estandartes turcos capturados. A cidade inteira irrompeu em um frenesi de alegria e alívio. A Espanha foi tomada de regozijo. Mesmo na Inglaterra protestante, o triunfo sobre os otomanos foi celebrado com fogueiras e cânticos. Por séculos, a vitória em Lepanto seria celebrada em lendas, canções, pinturas e literatura.
A Santa Liga atribuiu a vitória à Virgem Maria, cuja intercessão junto a Deus eles haviam invocado através da oração do Rosário. O Papa Pio V comemorou o dia como a festa de Nossa Senhora da Vitória, ainda celebrada hoje na Igreja Católica como a festa de Nossa Senhora do Rosário, em 7 de outubro. A Europa, que vivia sob uma sombra de medo, encontrou um novo senso de confiança e propósito. Lepanto não foi o fim da guerra, mas foi o fim do medo. Foi a prova de que, quando unida pela fé e pela coragem, a Europa podia enfrentar seu maior inimigo e vencer. Naquele dia de outubro, nas águas manchadas de sangue do Golfo de Lepanto, a cruz não apenas resistiu ao crescente, ela o fez recuar. Os turcos otomanos não foram destruídos por sua derrota em Lepanto. No ano seguinte, o sultão levantou uma frota ainda maior, embora de menor qualidade, por ter sido construída com tanta pressa. A batalha foi um ponto de virada, no entanto, e marcou o início do declínio do domínio naval dos otomanos. Por fim, a batalha impediu que os otomanos se expandissem para o Mediterrâneo Ocidental. Mas talvez o mais importante, como escreve Thomas Madden, a vitória deu um impulso psicológico à cristandade. Os turcos não eram mais invencíveis. A vitória da Santa Liga não apenas quebrou o mito da invencibilidade otomana, mas também inspirou uma nova onda de confiança em toda a Europa cristã. Um dia de fúria e fé que ecoa através dos séculos. O que mais te impressionou nesta batalha monumental? A bravura de Dom João de Áustria ou o impacto psicológico da vitória? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou de mergulhar neste momento decisivo da história, por favor, apoie nosso trabalho deixando o seu curtir. E para não perder mais nenhuma batalha épica como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.